fundadores da Zup têm o logo tatuado no braço. Como é que você vira e fala assim, gente, foi ótimo, muito obrigado, mudamos, agora é outra história. Atualiza essa tatuagem, né? Vai ter que dar uma tirada aqui. Exatamente. Então, exige muita coragem, mas foi muito legal. Eu acho que eu tava até revisitando, né, antes de vir pra cá, esse momento de bancar essa mudança, que foi os próprios atributos e propósito da marca como argumento. Cara, tem um propósito ali de desafiar, né, as melhores do mundo, enfim. Se você quer desafiar, e eu adoro particularmente o atributo de ousadia sensata, né? Sim. Se você tá bancando a ousadia sensata, cara, então você precisa bancar essa mudança, você precisa, né, transparecer. E nesse momento, foi o momento que falou, ok, é isso. Temos... Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar de marcas para B2B, que vocês tanto pedem. Vocês falam que eu só falo de marca de varejo. Hoje a gente vai falar de uma marca de tecnologia, que foi cliente da Galileu Branding, inclusive. E ela tá aqui para contar também alguns desafios de como é que foi construir branding dentro de um segmento que não necessariamente valoriza tanto o branding assim, mas que faz uma extrema diferença na hora que a gente começa a colocar essa estratégia no ar e a gente vai vendo a percepção de marca ser alterada. E aí, o branding ele faz a sua função, que é justamente dar motivos para o cliente escolher você e não seu concorrente. Mas antes da gente começar esse episódio, eu preciso me apresentar. Se você chegou aqui através de um link de um amigo, indicado, recomendado, eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 16 anos de experiência em branding, sou fundador da Galileu Branding, que é uma consultoria que ajuda negócios e marcas a encontrarem posicionamento, identidade e diferenciação, assim como essa marca que a gente vai conversar nos procurou e encontrou seu lugar ao sol. Hoje a gente tem um episódio que vai falar justamente de construção de marca dentro de B2B. E nada melhor do que falar com ela, que é a Head de Marketing da Zup Innovation, que lidera estratégias de posicionamento, branding, comunicação, Product Marketing Growth. Tem 10 anos de experiência, já passou por empresas como 99, onde ela passou por um processo de rebranding mesmo da 99, na época de 99 táxis para 99, e passou também pela construção de um negócio completamente novo no mercado do segmento imobiliário, que é a Loft. Seja muito bem-vindo, Clara Ribeiro! Muito obrigada, Galileu, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você, com cidadãos da Galileia também, que alegria poder estar aqui. Essa poltrona que tantas mentes brilhantes passaram. Gente, Michel Coforado passou por aqui, que loucura. Né? Muito feliz de poder trocar, de estar aqui também. A gente só escolhe mentes brilhantes pra cá. Então, se você está aqui, é uma mente brilhante. Me sinto também. honrada. Claro, a gente trabalhou na 99 juntos, mas assim, há muito tempo, né? Vai fazer Sim. o quê? 2018? Então são quase 8 anos atrás, né? Exato. E você entrou justamente no momento, né, de startups que estavam nesse crescimento, como a 99. Você viu um rebranding acontecendo, porque o negócio mudou, que era 99 Táxi, e passa a absorver uma categoria nova. E também participou de uma construção de um negócio completamente novo, que era a Loft. Que depois você explica para os cidadãos também o que era, porque eu nem sei como é que tá a Loft hoje também. Sei que ela já foi vendida, já foi comprada, já foi... tanta coisa aconteceu. Então como é que foi, né, esse momento para você acompanhar esses dois crescimentos de marca? Foi incrível. Eu acho que o principal ponto é isso que você falou, né? Como marca e negócio precisam caminhar juntos, né? Acho que esse momento, pensando em 2016, né? 10 anos atrás, quando eu vivi o rebranding de 99 táxis para 99, hoje pode parecer alguma coisa pequena. Você encurtou um nome, enfim. Mas se a gente voltar no tempo... O dia a dia ali, a 99 estava tendo um problema de sobrevivência, né? De realmente conseguir perdurar como negócio. Um momento em que ela atuava só no mercado de táxis e taxistas e motoristas de Uber brigavam na rua. Brigavam, né? De queimar pneu, exato, de fazer paralisação, exato. Então, assim, até bastidores aqui, no momento de fazer esse rebranding, que foi uma mudança radical que exigiu muita coragem, teve a contratação de equipes de segurança, porque não se sabia exatamente como que ia reverberar essa mudança, né? De você trazer uma categoria de carro particular para dentro da plataforma, do aplicativo, e deu muito certo, né? Então, o negócio precisava evoluir, a marca precisava acompanhar e abrir as portas para isso. Então, são ambientes muito acelerados e a marca precisa acompanhar esse ritmo também, né? Quando eu cheguei, já estava já tinha sido implementada a categoria de carro particular, sim, mas a gente já estava crescendo e a gente ainda tinha aquela coisa de ser a marca segundo lugar. Então você tinha o Uber em primeiro lugar ali dominando o top of mind de todo mundo e a 99 estava ali meio tímida. E eu ainda lembro que na época que eu entrei, o desafio era consolidar a categoria de carros particulares, sim, mas as pessoas ainda falavam 99 táxi.
E era uma coisa que me irritava muito, inclusive, de tanto assim, cara, já mudou, já tem uns 3, 4 anos, vocês continuam falando 99 táxi. E a minha assinatura de e-mail é a 99 não é mais 99 táxi. Perfeito. Clique aqui e leia a notícia. E aí tinha um link. Segue anexo. Segue anexo, porque assim, era um trabalho de marca mesmo. E eu lembro que até a gente teve uma discussão na época com a Estela, que era a nossa CMO. Ah, sim. Estela Brant, né? De fazer uma campanha de 99 táxis não é mais só táxi. A gente queria fazer uma campanha para explicar isso, mas na época a presidência não deixou. Daí entra, né, um pouco da vida real ali da empresa, de lidar com o stakeholder, né? Isso, Enfim. É isso. E a Loft, como foi, hein? Gente, daí a Loft foi mais do começo ainda, né? Então, quando eu entrei na Loft, não tinha 6 meses ainda de empresa. E o negócio também pivotou muitas vezes, né? Então, hoje ela tem uma parceria muito mais forte com imobiliárias e tudo mais. Mas na época, a premissa era comprar, reformar e revender imóveis de alto padrão. Então, tinha uma crença de que com tecnologia era possível fazer reforma em escala. E na época eu cuidava, não estava no marketing, cuidava de todo relacionamento pós-venda. Só que você fazer reformas em São Paulo, em 200 apartamentos, literalmente, espalhados em prédios diferentes, né? Não é uma unidade, né? Um prédio de uma única vez, enfim. Com o tipo de mercado que a gente tem de fornecedores, enfim, é um desafio muito grande. Então, o negócio também precisou pivotar, né? De fato, a dor era real, as pessoas precisam poder mudar de casas de uma maneira mais simples, sem fricção, mas as premissas de como aquilo se daria foi necessário mudar, e a marca vem acompanhando também, mas foram mudanças mais sutis, foram evoluções. Então, um logo que tinha uma tipografia que foi ficando um pouco mais grossa, imprimindo mais força, mas muito diferente de um 99 táxis para virar 99. Que era um novo negócio, né, basicamente. Exato. Era uma nova categoria. A gente tinha até... O marketing era separado. Você tinha marketing para táxi, tinha marketing para carros particulares. Sim. Depois juntou tudo e virou marketing para passageiros, marketing para motoristas. Verdade. Né? Então tinha uma maneira de se organizar ali dentro, Sim. porque o negócio mudou. Né? Eu imagino que isso também tenha acontecido na Loft. E aí veio a Zup. Tem uma coisa que é legal pra falar pra vocês, cidadãos, que a Clara não era marketing quando a gente se conheceu. Você sempre Exato. foi produto, né? Eu trabalhava com experiência do cliente. CX, na época, eu tava dentro de produto. Exato. E aí, como é que foi essa virada pra marketing? Foi meio que natural, né? Você meio que foi andando... Eu brinco que eu não sou uma marqueteira de formação, mas fui me descobrindo meio comunicadora ao longo da vida. Então, como eu trabalhava dentro de CX, na verdade, assim, né? Formada em relações internacionais. Generalista por definição. Sim, exato. Então, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, na 99, entrei no mercado de tecnologia, comecei a trabalhar com experiência do cliente. Se a gente lembra que naquele momento tinha um debate sobre o livro do Tony das Apples, Delivering Happiness, cliente no centro, enfim, toda aquela Voz movimentação, exato. Então eu fui descobrir o que era startup, o que era tecnologia, o que era cliente no centro, e daí comecei a trabalhar produto, enfim, jornada do cliente. E quando eu fui pra Zup, aliás, pra Loft, desculpa, ainda continuei, né, no relacionamento pós-venda. E eu comecei a migrar um pouco, não só pro que a gente chama, né, de CX, do Customer Experience, mas também pro Employee Experience. Então, a experiência do colaborador. E nessa, eu vim pra Zup, inclusive, com uma outra pessoa com quem a gente trabalhou, a Bruna, ali na 99. Sim. O que ficou de residual, quando a gente estava trabalhando, depois com os outros projetos foram encaminhados, falar de comunicação, como que as pessoas comunicam, pra dentro, pra fora, então comunicação interna, PR, eventos, e daí assumir o marketing como um todo. E foi acontecendo. Meio que você foi navegando até chegar e falar, dá tudo pra essa menina cuidar. Exato. E aí você chegou na Zup Innovation, que é uma empresa de tecnologia, que não é aplicativo, no final das contas, de mobilidade, nem é uma startup de reforma de imóveis, mas uma empresa de tecnologia, que aí a gente tá falando de developer, de código, estamos falando de agentes de AI, estamos falando de professional services, uma coisa que é completamente distinta, embora seja em tecnologia. O que te chamou a atenção para vir pra Zup e falar, vou começar o desafio aqui? Na época, eu não estava nem no marketing ainda, né? E eu acho que a Zup, ela tinha uma preocupação com as pessoas. Ela aliava uma empresa que é Deep Tech, né? De tecnologia para times de tecnologia, mas sempre uma preocupação muito grande com as pessoas, em criar essa experiência e pensar de dentro para fora. Então, tem uma questão de uma conexão. Acho que quando você vai para uma empresa, você sempre olha para quais são os valores dessa empresa, né? E daí, acelerando um pouquinho para o desafio de marketing, acho que o desafio mais empolgante é o problema, né, o desafio que o marketing se propunha a resolver
na época que eu cheguei e depois, quando eu assumi o time, era completamente outro, né? Então, a Zup, enfim, imagino que as pessoas talvez não conheçam ali também, a empresa de tecnologia, ela precisou mais de dobrar de tamanho durante a pandemia. Então, teve momentos durante a pandemia em que teve semanas que mais de 100 pessoas, que a gente chama Zupers, né? Sim. Entraram. Então, pessoas entrando numa única semana. Então, um crescimento muito acelerado. Você precisava ter uma máquina de contratação. A gente fala de funil de vendas, tem um funil de talent acquisition também, né? De trazer talentos. Então, o marketing precisava colocar a sua força para esse lugar. Então, era o marketing voltado para a marca empregadora. Então, enfim, super nerd, falava de Star Wars, Mochileiro das Galáxias, enfim. Game of Thrones. Todo esse ambiente que dialoga com o seu público. O desafio que eu encontrei quando eu cheguei lá, eu preciso falar com o cliente. Eu tô falando de CTO, então C-level das empresas, né, na cadeira de tecnologia, de enterprises, de empresas que faturam mais do que bi. Eu acho que não vai ser Star Wars que vai captar, né, o interesse dessa pessoa. Então, como que a gente muda? O marketing precisava mudar completamente. Então, trazer uma empresa de tecnologia que tem essa preocupação com pessoas e que dá espaço para mudar, que entende que, putz, agora o desafio é outro e a marca precisa abrir esses caminhos, é algo que empolga muito, né? É pista pra gente, né, poder explorar. Ainda mais a gente que já viveu isso, de também passar em empresas, às vezes, que não valorizam necessariamente o branding. Então, quando você vai numa entrevista, que você escuta que a marca precisa evoluir, precisa de alguém para cuidar dessa evolução, dá o brilhinho nos olhos. Exato. E isso reforça uma coisa que, para mim, é uma falácia dentro do B2B, né, do mercado de empresas para empresas, que é justamente que as empresas de tecnologia não precisam de fazer branding. Elas precisam pensar num bom produto. Né? Quando a gente vai olhar B2B principalmente, as marcas estão apoiadas principalmente tecnologia, estão apoiadas nas features do produto, estão apoiadas nos benefícios funcionais do produto. Então, a gente conversou muito ao longo do processo, né, quando a gente estava desenvolvendo, que sim, o funcional é importante. Então, reduzir custos de gestão, acelerar a produtividade, são coisas que de fato pegam. Mas a gente tem alguns aspectos emocionais também. Como é que você vê essa questão do B2B não ainda olhar para a marca e falar, não, vamos investir mais em produto, porque se o produto for bom, vende, a marca não importa tanto. Só que ao mesmo tempo, quando você vai contratar um software hoje, você fala, se for IBM, eu não tenho dúvida, se for Oracle, eu não tenho dúvida. Então tem marca aqui envolvida, né? Lógico. Eu acho que existe bastante disso ainda. E é lógico, quando você vai chegar ali com o cliente, o produto ele precisa entregar, mas isso é uma condição, né? Não é um lugar de diferenciação. Então o produto precisa entregar, você precisa ter uma proposta técnica muito bem feita ali, mas se você chega com um cliente para conversar primeiro, você precisou primeiro que esse cliente abrisse espaço para poder falar com você, né? Sua reputação, que é marca, precisa, né, te anteceder para você ter esse espaço ali com tomadores de decisão de agendas super, né, concorridas. E eu acho que tem uma coisa que, se você dá poucos elementos, se você não trabalha em marca, você dá poucos elementos. Tenho o produto aqui, tenho essa proposta técnica para esse preço. A conversa com o cliente, ela fica muito no detalhe, ela fica muito no... se é isso que eu tenho, então eu vou fazer um debate sobre a vírgula, sobre o zero. Agora, se você já conhece, pegando o caso da Zup aqui, por exemplo, né? Se você já conhece, entende que é uma empresa que faz parte do grupo do maior banco da América Latina, que a gente tem parceria com o MIT, mas também com a Universidade de Pernambuco, né, centro tecnológico aqui no Brasil, que leva os clientes e também o nosso time de pesquisa para os principais palcos de debate de AI e volta com isso. Fala, tem valor também, né? Então, assim, você amplia a discussão para não ficar só na entrega. A entrega precisa, mas ela é condição para você estar nesse mercado. Sim, ela é meio basal, né? Assim, o produto reduzir custo ou acelerar a produtividade é uma coisa meio que esperada dentro daquela categoria de software que você está comprando ou tecnologia. Exato. Agora, entender valores como esse, do tipo, não, é uma empresa que investe nos seus talentos para conseguir trazer mais conteúdo e mais inteligência para o projeto. É uma empresa que tem cuidado na maneira como ela se relaciona para compartilhar conteúdo, conhecimento. Daí a gente está falando de uma outra marca que hoje pode soar numa diferenciação de falar, cara, eu prefiro essa daqui, porque eu sei como é que eles trabalham, né? Exato, você tem a confiança. Esse é um fator, né, primordial. Até pensando nos nossos clientes, tomadores de decisão, se você escolhe fechar um contrato com uma gigante,
você divide um pouco da responsabilidade de, pô, esse projeto aqui tá com uma gigante que fala por si só, ok. Pra você dialogar com uma outra empresa que às vezes não tem ainda essa presença tão forte, pra você ganhar esse espaço, né, ganhar essa confiança desse amador de decisão, você tem que trabalhar bastante pra criar essa reputação, né? Porque geralmente no B2B você joga a culpa pra marca, para o bem ou para o mal. Né? Então, assim, tem uma frase clássica dos livros, quando a gente estuda marca, marketing, etc., que é: ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM. É isso. Que é uma frase clássica. Então, assim, se eu vou contratar uma marca que é conhecida, se der errado, era uma marca conhecida. Se deu errado numa marca desconhecida, o seu chefe, provavelmente, o presidente, vai chegar e falar: cara, mas por que você contratou essa marca? Ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca ouviu falar dessa empresa. Então é meio contraditório a gente ver que é um segmento que não necessariamente quer investir em marca, mas ao mesmo tempo, se as coisas dão errado, a marca é o que pesa, no final das contas, né? Exatamente. Cidadãos, uma pausa rápida para falar de Galileu Branding, uma consultoria que vai ajudar o seu negócio, a sua marca, para encontrar identidade, posicionamento e principalmente relevância. Se você tem um negócio que está começando e precisa de começar já com a estratégia de branding construída, ou se você também gerencia uma marca numa multinacional, na média ou grande empresa, e precisa dar um salto nessa marca, seja se reposicionando, seja fazendo um movimento estratégico de negócio que precisa de um rebranding, consulte a Galileu Branding, faça o seu orçamento junto com a gente. Acesse galileubranding.com.br, conheça os nossos serviços e peça lá a sua proposta pra gente trabalhar juntos, beleza? Vamos voltar pro episódio. E lá na Zup, foi difícil convencer em fazer um trabalho de rebranding, reposicionamento. Acho que contextualizando quem tava aqui, né, o case assim, do que a gente trabalhou juntos era justamente o que a Clara trouxe. É uma empresa que precisava evoluir o seu lugar ao sol. Ela já tinha uma reputação, já tinha um número de funcionários muito grandes, inclusive os Upers eram muitos, mas era um novo momento de negócio, né? Exato. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse desafio. Boa. Muito legal falar, porque acho que assim que a gente falou, né, do caso de 99, enfim, a gente precisava fazer esse processo porque o negócio estava evoluindo. Né? E eu acho que isso diz muito sobre também o sucesso do projeto. Então, foi difícil falar? Não foi difícil falar, porque a discussão que estava acontecendo sobre estratégia. Então, onde que a empresa quer estar, qual que é a ambição, onde que ela quer estar ao fim do ano, dali 5 anos, qual que é a visão de futuro, qual que é a minha ambição, qual que é o sonho grande que eu tenho, qual que vai ser a cultura. Então, a gente está falando de uma mudança de estratégia, de cultura, e a marca precisava envelopar. Então, foi muito natural o processo de entender que se a empresa estava mudando, a forma como a gente se apresentava para dentro e para fora precisava acompanhar. Então, esse processo de falar sobre o rebranding, ele foi muito bem recebido, que foi muito legal. Agora, na hora de bancar a decisão, porque falar sobre precisamos de rebranding, sim. É ótimo, maravilhoso. Sim. Vamos mudar, é isso aí, tecnologia, dinâmico, mas bancar a mudança, encarar a mudança, ela causa aquele desconforto. Então, assim, enfim, né, fizemos projetos maravilhosos com vocês. Eu lembro perfeitamente, assim, dos meus batimentos cardíacos acelerando no momento em que a apresentação final de identidade trouxe a proposta daquilo que seria, né? Então, a gente tá falando de mudança de logo, a plataforma de marca muito bem construída, todo mundo se identificando com aquilo, os atributos funcionais, emocionais, arquétipo, enfim. E daí falou, ótimo, precisamos dar um salto, né? A nossa marca precisa ser sofisticada, porque a nossa entrega é sofisticada. Então, a gente vai sair desse mundo aqui do azul, que domina a tecnologia, sim, e vamos, daí, E vamos para uma cor que o mercado de tecnologia geralmente não usa, né? E aí, dando contexto para quem tá ouvindo a gente, quando a gente fez o trabalho com a Zup, a gente fez um exercício de escala cromática para entender como é que o mercado estava estruturado. No mercado de tecnologia, 80% das marcas são em azul. Né? Então você tinha Microsoft é azul, Skype é azul, na época que a gente olhou, né? Azure é azul, a Salesforce é azul. Todas as marcas basicamente são azuis, né? Você tem a IBM é azul, a Salesforce é azul, todo mundo é azul. E a gente sugeriu uma mudança de acordo com o briefing que a gente tinha recebido e o posicionamento novo, de que a marca precisava de sofisticação, ela precisava ser percebida com um valor agregado muito alto. E uma das sugestões da gente era justamente traduzir toda essa sofisticação também nas cores, numa paleta em que o bordô
aquela cor que é mais que um cereja, um pouco mais escuro, pudesse ser a cor que de fato ia representar essa sofisticação. A questão é que a gente tá falando de uma cor que ela é zero convencional, né? Exato. A gente tem, assim, não tem histórico de marcas de tecnologia. A gente fez a pesquisa e nenhuma marca, basicamente, tem uma ou outra que flertava com a cor, mas nunca que assumiu essa identidade, né? Exato. E que nem você comentou, né? Eu não vim da carreira de marketing, eu tinha assumido o time há menos de um ano. A liderança executiva, né? Nosso CEO também estava nessa cadeira há menos de um ano. Né? Exato. Então, e bancar uma mudança dessa exige, né, ali uma predisposição. Não, e assim, fundadores da Zup têm o logo tatuado no braço. Como é que você vira e fala assim, gente, foi ótimo, muito obrigado, mudamos, agora é outra história. Atualiza essa tatuagem, né? Vai ter que dar uma tirada aqui. Exatamente. Então, exige muita coragem, mas foi muito legal. Eu acho que eu tava até revisitando, né, antes de vir pra cá, esse momento de bancar essa mudança, que foi os próprios atributos e propósito da marca como argumento. Tipo, cara, tem um propósito ali de desafiar, né, as melhores do mundo, enfim. Se você quer desafiar, e eu adoro, particularmente, o atributo de ousadia sensata. Né? Sim. Se você tá bancando a ousadia sensata, cara, então você precisa bancar essa mudança. Você precisa, né, transparecer. E nesse momento, foi o momento que falou, ok. Então, ok, temos, faz sentido. Então, não é só uma pinturinha, né? Eu escutei, eu acho que foi a Cris Dalmovos fazendo um comentário recentemente que eu achei maravilhoso, que é, estamos em ano eleitoral. Né? Então, assim, aquela coisa de prefeito em ano eleitoral. Deixa eu dar uma pintadinha aqui pra fazer a marca da minha gestão. Sim. Se for só isso, ninguém embarca. Né? Então, precisa ter essa arquitetura muito bem feita. E quando ela ressoa, você fala, acertamos aí, faz sentido. Então, eu acho que eu lembro muito do dia, né? A gente tem vários bastidores aqui, poderíamos falar horas sobre idas e vindas. Esse projeto foi bem particular, porque a gente teve um tempo muito curto. Pra Zup, não. A gente teve até um tempo maior, mas pra Stackspot, que é um dos produtos que a gente vai falar daqui a pouco, a gente teve basicamente 1 mês e meio pra fazer isso. Mas eu acho que em Zup, quando a gente sugeriu a cor, a gente teve um momento de, não sei se eu quero ser tão ousado assim, vamos ficar no nosso caminho seguro. Ao mesmo tempo, eu também não posso ficar seguro, porque eu também queria usar. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Né? E eu lembro muito bem da gente conversando aqui antes da apresentação executiva, que foi justamente isso. Na hora que a gente tinha um propósito, que era desafiar as gigantes do mercado, da indústria, e você fazer igual que elas estão fazendo, ficou muito contraditório. Totalmente. E eu lembro que foi isso que foi uma grande virada pra tomada de decisão. Exato. Porque assim, se eu estou dizendo que eu quero ser uma marca que desafia, mas eu não quero desafiar tomando uma decisão drástica, então eu não tô desafiando ninguém. Exato. Né? E aí, acho que eu lembro na época que assim, o próprio argumento, a própria fala do que a empresa gostaria de ser foi usada contra ela própria, pra gente conseguir chegar nesse lugar, né? Exato. Isso eu acho que foi o mais legal, usar a própria plataforma para justificar a mudança e apaziguar as decisões. E a receptividade das pessoas também foi incrível, né? Sim. Então, eu lembro quando a gente teve a primeira apresentação para o geral, assim, a gente tava se preparando pro pior, que era tipo, cara, a galera não vai entender, nossa, vai ser confusão, etc. E aí quando chegou a primeira versão do logo, foi tudo online, a gente fez no Meets na época, e subindo os joinhas, coração, explodindo confete, a gente falou, meu Deus, as pessoas entenderam. O chat, eu lembro direitinho, o chat dessa conversa, dessa agenda, imagina, o Palma acabou a ligação, nosso CEO, e me ligou e falou, o que foi a energia dessa agenda, que maravilhoso, todo mundo vibrando. Sim. Foi muito bom, foi muito bom. E eu acho que tem uma coisa que a gente tava falando, né, de 99, de Loft, de Zup, de empresas que tem pessoas que estão desde o começo. É natural também que você tenha apego. Na minha época, quando eu cheguei, era tudo mato, enfim. Eu lembro que quando eu tava na Loft, a gente brincava sobre os Dinolofters, que eram as pessoas que estavam desde o começo. Então é natural, assim, já receio também, né? De que essas pessoas vão achar, vão embarcar ou não. Então no momento em que todo mundo entrou nessa, foi maravilhoso. É porque você tem um case nas costas, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Assim, quando eu trabalhei na Me Poupe, com a influenciadora Natália Arcuri, tinha muito desse lugar. Quando a gente foi dar o próximo salto da marca, como é que você questiona, e no caso de uma empresa que é feita por uma pessoa, a imagem de uma mulher, que criou um canal do YouTube do zero, que tinha 6 milhões de inscritos, você chegar e falar, olha, o próximo passo da marca é começar a tirar você das coisas, é tirar o seu nome das coisas, é ampliar o casting, é mudar a identidade visual inteira, não tendo mais a sua foto como âncora, porque o negócio cresceu e agora a gente precisa de 6 novos YouTubers dentro do canal, porque é um canal de finanças, não é o seu canal.
para que a gente escale. Então tem uma resistência, né? No caso desse foi bem emblemático, porque é você dizer para a fundadora que ela não pode aparecer mais, sendo que ela é a cara da empresa. Né? E hoje, se você olha o canal Me Poupe, não é mais a cara, né? Tipo, hoje você tem mais influenciadores trabalhando no canal e a comunicação é uma comunicação muito específica. E pessoas que construíram o negócio, fundadores estão lá. Então, assim, imagina que eu tenho 15 anos, a Zup vai fazer 15 anos. E aí chega alguém e fala, ó, você vai ter que mudar radicalmente o seu negócio, a sua cultura, as suas cores, o seu logo. E a pessoa fala, mas eu fiz até aqui, deu tudo certo, eu sei o que eu tô fazendo. Né? Eu até aqui, eu conduzi até aqui, não é agora que a gente vai ter que fazer toda essa mudança. E aí, a famosa frase de não é o que trouxe a gente até aqui que vai levar além, né? Exato. É que a gente exige humildade também, né? De falar, cara, pera, o negócio evolui, o mercado evolui, eu preciso olhar pra frente e me preparar pra esses novos desafios, né? Eu vou gravar uns conteúdos daqui a pouco, que é branding é 90% coragem e 10% técnica. Porque no final, assim, o framework é legal, a maneira como a gente estrutura os atributos, a plataforma é muito legal. Tudo isso racionalmente funciona muito bem. Mas no momento que você fala, vou bancar essa decisão, são decisões que o CEO tinha acabado de chegar, era uma mudança drástica, era uma mudança de cultura da empresa, mudança de plataforma da marca, mudança de público-alvo da empresa, mudança de tipo de funcionários a serem contratados. Então é mais uma mudança a ser bancada. E aí você tem a carreira da pessoa em jogo, você tem o futuro da empresa em jogo de alguém que acabou de chegar. Então, assim, é coragem mesmo, não é uma decisão simples de fazer. Precisa sustentar. Precisa. E aí a gente viu, Clarinha, ao longo do processo, que a Zup tem essa coisa de se posicionar contra gigantes, né? Não contra, acho que se posicionar desafiando, né? Acho que contra Inclusive, não é a tem palavra. parcerias com várias delas. Exato. Mas, e elas se misturam em algum momento. Sim. Parceiro, fornecedor, cliente, se conecta. O B2B tem essas coisas. Você é concorrente, mas ao mesmo tempo é um parceiro, porque você tem que estar na plataforma ali homologado de alguma maneira. Exato. E a Zup tinha 15 anos. Como é que você viu essa questão da... A gente falou muito sobre isso na época do processo. Vamos falar da tradição, não vamos falar do histórico, mas ao mesmo tempo a empresa está mudando sua cara, né? Ela não é mais aquela. Como é que foi ter essa dosagem de vamos levar o que era a Zup até aqui e vamos abandonar umas coisas também para chegar a uma Zup nova? Boa. Eu acho que passa de novo pela questão da coragem, mas eu acho que tá mais ancorado nessa visão de estratégia da empresa, né? A gente não começou a discussão pela marca. Quais são os atributos que ficam ou que não. Né? A gente vai ouvir os nossos colaboradores, os nossos clientes, fazer um exercício intencional de falar, ok, objetivo, negócio, para onde vai, e daí você vai ter que entender o que te ajuda a chegar naquele objetivo ou não. E daí vão ter atributos que vão ajudar e outros que fazem parte da história ou não. Né? Eu acho que é uma questão de não entender que a marca é o primeiro passo, né? Ela é o que vai dar essa comunicação, é o que vai materializar uma mudança anterior, né? Então... Eu acho que tem uma coisa desse projeto bem específico que a gente já atendeu mais de 35 marcas ao longo desses 5 anos. E poucas das empresas, elas têm essa orientação de negócio primeiro para depois irem para a marca. Porque eu acho que isso fez muita diferença na condução. Super. A partir do momento em que todas as decisões da marca são pautadas na decisão do negócio... Né, que eu sempre falo aqui nos episódios, né, a marca ela foi construída para servir a empresa. É isso. Então, se o negócio vai mudar de produto, se o negócio vai mudar de público, eu tenho como justificar as mudanças na marca, porque eu já tenho clareza. Tipo, eu não quero ser mais a marca geek, nerd, porque eu quero subir um degrau para falar com tickets mais altos, com executivos que a gente não consegue chegar nessa imagem. Então, na hora que eu falo, vamos ter que abandonar o super-herói, fica fácil, né? A gente conseguir ter essa conversa. Exato. E as pessoas querem fazer parte, isso que eu acho que é mais legal. Empresa de tecnologia é um mundo que está mudando o tempo inteiro, ainda mais quando a gente está falando de um universo de inteligência artificial, né? Então, existe até um lugar de que a mudança, ela gera um cansaço, porque é o tempo inteiro mudando. Se você só chega com uma ideia de, gente, olha, agora mudou porque sim, é isso aqui, sai, essa identidade entra outra, as pessoas falam, poxa, mas uma mudança pra quê? Tenho que resolver aqui meu dia a dia do projeto. Agora, se você, né, explica esse porquê, as pessoas falam, cara, eu quero fazer parte disso. Eu preciso construir esse novo lugar que a empresa precisa estar, essa nova cultura. Então, eu vou literalmente vestir essa minha camisa aqui, vou vestir esse bordô, no caso, e para construir de fato, né? Eu acho que é essa construção coletiva, né? E falar dessa construção coletiva
é um dos fatores primordiais para o sucesso de uma estratégia de branding também. Sim. Como é que foi lá, né, no momento que a gente falou, bom, vamos mudar toda a plataforma da marca, vamos evoluir o logotipo, ele mudou de alguma maneira, mas é visto como uma evolução, ele não é radicalmente tão diferente do anterior. A gente vai mudar as cores, a gente vai mudar as mensagens, a gente vai mudar a maneira como a gente se apresenta. E eu lembro de uma discussão que a gente teve, né, quando a gente estava falando da ousadia, que é nos atributos, falou do propósito de desafiar gigantes. Eu lembro de uma discussão que o RH tava, que ele falou assim, então até a nossa forma de contratar vai mudar. É isso. Porque não é mais esse perfil geek que gosta de trabalhar até 2 da manhã, na caverna escura. A gente vai ter que trazer outro tipo de colaborador para cá. Como é que foi a implementação nas outras áreas? Tipo, treinamento, RH, vendas, produto? Perfeito. Acho que esse exemplo de RH é excelente, porque antes a gente tinha, até falando, né, nesse volume de contratação que era necessário, a gente tinha várias pessoas do time de RH que faziam vídeos virais no LinkedIn para tentar atrair interesse de vagas, mas que assim, fugiam completamente também dessa plataforma, não entendiam ali o propósito. E hoje as pessoas, ok, entendi, eu também faço marca. Acho que isso é o mais valioso. Então, é lógico que existe uma responsabilidade, né, do nosso time aqui de marketing de dar essas orientações, de construir essa plataforma, mas todo mundo constrói marca. O time de produto, o time de RH. Então, a gente teve que levar esse treinamento intencional para todas essas frentes. A gente priorizou ali, pensa, né? Quase 3.000 pessoas. A gente prioriza os times que têm o contato ali com o cliente mais próximo para entender como que essa marca se manifesta no seu dia a dia. Como que você se apropria disso? Porque tem o tom de voz e tudo mais, né? Então, a gente fez um trabalho intencional de levar para esses times um treinamento em específico e convidar todo mundo para falar, cara, você tá aqui junto construindo isso com a gente, né? E eu acho que o processo do rollout também foi muito legal. Porque eu lembro de discussões também que a gente teve, que nossa, mas mudar tão drasticamente, será que o mercado vai entender que é a mesma empresa, vai gerar algum tipo de, né, a gente brinca lá dentro de anticorpos, enfim. Então, pensar nesse processo foi muito importante, né? Então, primeiro você comunica dentro de casa, você explica esse porquê, você deixa com que todo mundo também tenha um senso de pertencimento dessa construção, vai falar com seus clientes, começa a aquecer ali sua comunicação externa, para daí, de fato, ter essa mudança. E daí você pensa, né? 15 anos de história e a gente tem um time de criação in-house também. Você naturalmente já pensa todos os pontos de contato que foram criados ao longo desses 15 anos que vão ter que fazer uma virada. Sim. E 2, né? Porque estávamos fazendo ali 2 projetos ao mesmo tempo. Então, time maravilhosos, incríveis, entregam tudo. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Eu lembro muito, assim, quando a gente estava no projeto, que teve um momento que a gente falou, vamos listar todos os pontos de contato. Né? Peraí, deixa eu puxar aqui. Você puxa aqui, né? E eram coisas assim, que a gente viu desde o logo da Zup que tava no fliperama, que assim, que é uma coisa que a gente, né, não olharia, mas tava lá, né? O logo que tá na caixaria do escritório, na letra caixa, o logo que tá na emissão da nota fiscal, que também vai ter que trocar, enfim, uma série de coisas. E eu acho que isso, você falou um pouco desse processo de rollout, o processo de implementação. Como é que vocês se organizaram? Porque a gente acompanha, né, a gente faz a entrega, acompanha ainda mais um mês e meio ali vai dando alguns toques, a gente tem treinamento, vai envolvido, mas depois tem um momento que vocês andam sozinhos. Como é que foi esse processo? Como é que vocês se organizaram para fazer a virada de Zup e depois a gente entra em Stackspot? Perfeito. Acho que a gente precisa escolher as nossas batalhas, né? Porque é muita mudança para ser feito e a gente não daria conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente entendeu onde eram os pontos-chave que a gente precisava ter uma atenção e garantir que fosse coordenar também o tempo de virada. Aquilo que tem interação com o cliente direto, mas trazendo um exemplo, por exemplo, o nosso escritório. A gente falou, poxa, a identidade visual aqui do escritório, a gente pode deixar para um segundo momento, tá tudo bem. A gente, intencionalmente como marketing, a gente não procurou o time ali que cuida, né, do escritório para falar, galera, olha só, precisamos mudar. Mas no momento em que eles estavam participando, né, de todo esse processo de mudança, eles olharam e falaram, cara, eu faço parte disso aqui também. Então, deixa eu fazer a minha lição de casa.
aqui e também entender onde que a gente vai ter que tirar uma parede de super-herói. Você tava falando mais cedo antes de começar sobre o Homem-Aranha que tinha ali na parede. E eu vou ter que colocar, né, o bordô, algo os mais elementos, clean, as frases, sofisticado, né? os grafismos, enfim, trazer um pouco dessa identidade pra dentro. Então, a gente priorizou pontos de contato-chave e os times naturalmente foram nos procurando também. Isso foi muito legal. Eu acho que isso já é um indicador que o projeto conseguiu capturar as pessoas lá dentro. Exato. Né? Do tipo, bom, eu tô vendo as mudanças acontecendo e eu quero mudar na minha área também de maneira espontânea. Não precisei fazer um squad da mudança e ficar botar como meta da empresa a implementação. No final das contas, as pessoas foram abraçando ao longo do tempo, né? Isso foi muito legal de ver, que foi orgânico, né? E uma coisa também que eu acho que gosto de reforçar muito é uma questão que tem custos também, né? Na hora que você vai fazer a decisão dos pontos-chave, a gente na época falou do escritório, por exemplo, existe uma reforma do escritório. Tipo, não é simplesmente eu imprimi o logo e coloquei lá, né? Existe uma reforma das salas, existe uma mudança dos fliperamas, existe uma mudança da letra caixa, existe uma mudança na pintura, você vai ter que pintar para tirar o laranja e colocar o bordô, tirar para o azul ou qualquer outra cor que você tem ali. Também, o fator investimento também é um decisor, né? Na hora de mapear os pontos. Com certeza. Eu acho que pegando esse exemplo também do escritório, a primeira coisa que a gente fez foi... as cores mais vibrantes, mais vivas, que falavam da marca antiga, a gente só tirou os elementos. Ao tirar os elementos, que custam um total de, né, R$0, já muda a cara. Então, também ter esse olhar de onde que eu posso ter um esforço e impacto aqui que justifica, porque é recurso, né? Recurso direto de projeto, de tempo das pessoas, de time alocado. Então, com certeza, a linha de custo e investimento constantemente nos acompanha. Ainda mais em marketing, viu? Se você tá falando de produto, ainda vai. Agora, de marketing é mais complicado. E, Clara, como é que foi pra vocês... entender que precisavam de uma consultoria? Eu acho que é uma pergunta que eu sempre faço quando a gente traz cliente aqui. Porque, em teoria, você poderia fazer com sua house de criação, tá lá dentro. Em teoria, o rollout poderia ser feito solo, né? Você tem uma equipe de marketing lá, galera que tem experiência de mercado. O que foi a motivação? Você fala, não, a gente precisa de alguém de fora para poder fazer esse trabalho com a gente. Boa. Acho que o primeiro ponto você trouxe, né? O primeiro projeto que a gente fez ali com a marca do produto... foi feito em tempo recorde. Então, tem uma questão de agilidade que ela fez muita diferença, mas se a gente acredita em excelência técnica, né, como um diferencial nosso, eu preciso valorizar, né, quem tem isso também, que sabe o que está fazendo, que se dedica a isso há anos. E eu acho que, então, tem... a questão de expertise, de, né, um time dedicado, apartado, que não vai estar no dia a dia tendo que resolver outras demandas que naturalmente acontecem, né? Gente, times de design. É só um PPT rápido aqui pra fazer uma coisa rápida pro cliente. Quem nunca? Sim. Né? O tempo coisa inteiro. rápida, 2 horas. Exato. Interrupções. Tá pronto? Não tá pronto. Eu só preciso de 5 dias pra finalizar, mas já te mando, enfim. Então, tem uma questão de time dedicado, tem uma questão de know-how, e eu acho que tem um diferencial também que foi muito importante, que é você é professor, você trabalha ensinando. E branding também tem um trabalho de educação muito grande. Porque, eu quero retorno disso, mas como é que funciona? Se justifica? Não, mas pra que tá fazendo, né? Enfim, então, qual que é a importância? Mas precisa mudar tudo assim, essa fonte, mas essa serigrafia, porque o que é diferenciação, né? Enfim, então, contar com um super parceiro que também, ao trazer o tema, traz a autoridade, o time dedicado, a agilidade e também ajuda quase um letramento ali, uma educação, cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. Uma das coisas que a gente bate muito na tecla é justamente o lado de ser uma consultoria e educação ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai atender uma marca que tem 15 anos, mas tem um letramento muito baixo em branding, sabe que precisa, mas não sabe os porquês das coisas. Sim. Então, ter esse lugar da educação é uma das coisas que a gente investiu muito na formação da equipe, e você vai lembrar muito bem, nos projetos a gente sempre abre explicando, mas o que é um rebranding? Mas o que são atributos? Mas por que é importante? E por que a gente vai mudar? Tudo era muito ensinado, no final das contas. Sim. E a gente sempre tem que lembrar que os clientes do outro lado... a gente tem o Palma é um CEO de uma empresa de tecnologia. Ele pode não ter nunca passado por um rebranding na vida.
É isso. Ele pode ter trabalhado em um monte de empresa consolidada, com as marcas já grandes, e ele nunca viveu esse processo. Ou ele viveu, como numa época que ele não era CEO, ele acompanhou, mas outra coisa é ele sentar na cadeira e ter que tomar decisões, né? Então acho que o pilar de educação, principalmente aqui no Brasil, em que branding está começando a ganhar uma dimensão mais profissional, técnica e mais atenção das empresas, tem que ter uma educação junto. Tem que ter curso, você tem que ter aulinha. A gente teve clientes que a gente fez um primeiro workshop de aula mesmo. A gente pegou 3 horas e ensinou princípios fundamentais do branding para que a gente pudesse começar o projeto bem, né? Eu acho que, e pensando no contexto, né, de Zup, que nem você comentou, empresa de tecnologia, você está falando de um público que mais de 80% das pessoas são desenvolvedores, engenheiros, código. Se eu abrir a conversa falando do simbólico, eu perdi minha audiência, né? Então, esse trabalho de educação com os stakeholders, ele faz toda a diferença. E aí eu já ia te perguntar isso também. Como é que foi esse processo, para os cidadãos ouvirem, dessas discussões internas também? A gente teve uma plataforma de marca nova que envolveu muitas áreas. A gente teve conversas com RH, a gente teve conversas com produto, teve conversas com CEO, teve conversas com fundadores, teve conversas com jurídico, a gente teve conversas com muita gente. Conta para os cidadãos como é que foi esse processo de triangular tanta gente e, ao mesmo tempo, ter consensos, que eu acho que isso é um dos grandes desafios, né? Sim. Um dos fatores que explica o sucesso do projeto é que ele foi co-construído, né? Então, ele não é um projeto que foi feito só pelo time de marketing ali. Então, trazer todo mundo pro jogo fez a grande diferença ali, né? Então, é o time de vendas que vai ter o contato com o cliente, o time de produto, que nem você comentou. E eu acho que eu tinha uma expectativa de que pudesse existir mais divergência entre as visões. Mas eu acho que até falando, né, talvez um pouco repetitivo aqui, sobre esse momento de mudança do próprio negócio, de evolução, as pessoas estavam muito alinhadas sobre, né, para onde estávamos indo, isso, né? Quem éramos, o que queríamos ser e como que a gente precisava se adaptar nesse meio do caminho ali. Acho que foi até particularmente, dando bastidor aqui, né? A gente teve um projeto relâmpago, o primeiro, que foi o TechSpot, foi 1 mês e meio, 2 no máximo. E Zup a gente teve uns 3 meses de projeto, que também pra gente, como consultoria, é relâmpago. Geralmente um projeto de plataforma de marca leva ali 5, 6 meses, por essa dificuldade de conciliar as agendas de todo mundo, depois conciliar as visões de todo mundo. Em marcas que têm 20, 30, 40 anos, é mais difícil você ter uma visão, você pegar vendas, produto, marketing. Um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra. Cada um tá puxando pra um lado a sua sardinha ali. E que se misturam, né? Porque o comercial vai falar... produtos B2C. Na ponta, o que os vendedores estão falando é isso. Aí você fala, não, mas o que os colaboradores estão dizendo é assim. Mas os vice-presidentes enxergam assim. Mas o vice-presidente de produto e de marketing enxergam de uma maneira diferente. Então, fazer essa triangulação é mais difícil. E eu acho que, pra gente ser bem repetitivo mesmo, eu queria muito destacar essa importância da estratégia de negócio vir primeiro. Sim. Porque acho que esse foi sempre o nosso fator. Em algum momento que chegava uma divergência era, mas o que o negócio quer? Pra onde estamos indo? Pavimenta. Né? Eu lembro muito assim, quando a gente discutia, por exemplo, sofisticação, que era um atributo que a gente queria colocar. Não foi porque a gente queria colocar. Tinha um projeto de negócio falando, vocês precisam subir a régua para que o mercado os perceba de maneira mais sofisticada. Então não tem discussão se a fonte ela é menos ou mais sofisticada. Não tem discussão se a cor é mais ou menos... Não, no final a gente precisa de sofisticação. Exato. Então, se isso vai vir na fonte, se isso vai vir na cor, se isso vai vir nas imagens, a gente vai precisar ir para esse lugar e no máximo o que vai ter de gosto pessoal ali eu gosto dessa foto, eu não gosto. Mas as duas fotos serão sofisticadas. Elas nunca vão ser uma foto genérica e uma foto uma foto sofisticada para escolher, né? Perfeito. Clarinha, e aí a gente tem que falar para as pessoas, para os cidadãos, que eles não sabem. Mas a gente tinha esse TechSpot. Sim. Esse TechSpot AI, inclusive, né? Que foi onde tudo começou com a Galileu, né? A gente, na verdade, começou a conversar primeiro pelo produto e depois pela marca-mãe. E eu lembro que a nossa discussão foi justamente essa. Quando a gente foi contratado, a gente falou, mas espera. Calma, mas se é um produto da marca-mãe... isso. Se é um produto da marca-mãe, o que a marca-mãe para que isso venha pro produto? E na época a resposta foi, vamos no produto primeiro. Depois a gente fala da vida real como ela acontece, não é? Exato. E isso é uma coisa muito comum também, né? Quando a gente vai fazer o primeiro do produto, a gente questiona a marca-mãe. Tá, mas o que a marca-mãe acredita? Aí não temos muito definido, mas depois a gente sobe isso aí. A gente pega o produto e sobe as características para ele. Como é que foi esse TechSpot também? Falando aqui pro cidadão, o TechSpot é um agente de AI para plataformas e desenvolvedores, né? Então ele não é um agente como a gente está acostumado a construir,
perguntas ChatGPT style, é muito mais voltado para desenvolvedor. Exato. Como é que foi esse processo também de ter que organizar a casa tão rápido, 1 mês e meio, né? Foi muito rápido. E eu acho que no produto, a gente teve até um pouco mais de divergência quando estavam trabalhando com os times, né? Porque você tá falando de um produto que tá mudando o tempo inteiro e essa evolução, ela era mais plural. Então, a marca, a plataforma, ela precisou abraçar essas visões, dando uma liberdade de evolução do produto, né? Porque você não vai engessar, Sim. Enfim, num mercado que tá mudando tanto. Mas qual que é o elemento em comum para todas essas pessoas, né? O que o desenvolvedor ali na ponta, quando ele precisa acelerar a entrega dele, entregar ali funcionalidade para o cliente estar na ponta mais rápido, entregar valor, enfim, o que o dia a dia dele ganha ao utilizar esse produto? Né? A gente está falando um tempo inteiro de eficiência, produtividade, enfim, que obviamente são muito importantes, mas o que essa pessoa ganha no dia, né, no fim do dia? Ela vai ganhar mais tempo para que ela possa trabalhar da maneira que ela quiser, para que ela possa inovar mais ou o que for. Então, a gente sai de um discurso do mais, né? Quase um lugar mais de escassez e tal. E você vai mais para um discurso daquilo que é possível criar. Daquilo que você faz com o tempo que você tem. Porque acho que quando a gente fala de marca B2B, a gente pensa muito, né, Ingessa, empresas. Mas empresas são feitas por pessoas, né? Então, se eu não tenho um aspecto humano, eu não vou me conectar com aquela pessoa. É lógico, que nem a gente falou, a gente precisa dos aspectos funcionais, eu preciso justificar com o racional, mas na decisão final, sempre tem um quesito emocional ali que você não pode menosprezar, né? Então, a gente precisa dialogar também com essa pessoa. É um desenvolvedor, é um técnico, sim, mas é uma pessoa. E que vai se conectar com aquilo que é mais humano também, né? Exato. E eu acho que tem uma coisa que foi muito interessante no processo, e a gente ter trabalhado primeiro o produto, depois a marca-mãe, é que em vários momentos houve uma confusão entre o que era a empresa e o que era o produto, né? Sim. Que era eu lembro de discussões que a gente teve sobre atributos ou sobre valores da marca, e aí as pessoas falavam valores da Zup, não do produto, ou atributos da empresa e não da marca. Isso também foi um processo bem desafiador, né? Sim, mas eu acho que isso explica também por que a gente, né, subiu para a marca-mãe, e quando chegou lá, também tinham discussões em paralelo que estava acontecendo, né, que nem a gente comentou, que daí apazigua e fala, ok, então entendemos aqui Zup como é que funciona, aquilo que o produto se propõe, são públicos diferentes também, então você precisa ter marcas que tenham independência para poder dialogar com o público. Neste momento eu estou trabalhando a minha comunicação voltada para o CTO aqui, para essa liderança executiva, enterprise, enfim. Ok, então eu vou trazer essa marca Zup. Se eu tô falando com o desenvolvedor que tá ali na ponta, eu vou falar de TechSpot, desses ganhos, enfim. Então, trabalhar com essa independência também, organizando um pouco dessa casa aqui, foi muito importante para a gente ter mais ferramental e repertório também para poder trabalhar, né? E eu acho que tem do nosso lado da consultoria também de treinar muito o olhar de vocês, que as duas coisas são separadas. Embora elas estejam dentro da mesma empresa. E a gente trabalha ali, né? Todas as marcas ao mesmo tempo. E é um processo bem comum, assim. A gente tá atendendo algumas marcas agora que o produto às vezes se sobressai muito, né? Então a empresa é reconhecida por aquele produto. Sim. E quase que se fundem as imagens. Você fala assim, se tirar esse produto, a empresa fica sem personalidade. Né? E o caso de TechSpot e Zup, você começou a ver que a gente fez de baixo para cima, né? Fez primeiro o produto, depois a marca-mãe, mas também isso facilitou na hora de criar a marca-mãe de falar, beleza, se o produto, a marca do produto acredita nesses valores, invariavelmente a marca-mãe também precisa acreditar neles. Para que os próximos produtos desçam desse guarda-chuva. E eu acho que um ponto que eu acho que é legal comentar, que não é só a identidade visual, né? Aquilo que você acabou de falar. Os pontos de conexão entre a marca não é só na identidade visual. É sobre o atributo que está por trás, né? Então, acho que a gente às vezes pensa, arquitetura, como que essa marca vai funcionar? Precisa ser monolítica ou o que for. Então, essa dinâmica, entender a dinâmica para depois essa marca refletir, também é algo que é a gente discutiu bastante arquitetura, tivemos vários capítulos de arquitetura de marca. E eu lembro uma coisa que na hora que a gente estava fazendo umas conduções de workshop, esse lado humano era muito difícil de aparecer, né? Então a gente, quando perguntava, mas o produto existe pra quê no final? Existe pra reduzir custos, existe pra aumentar a produtividade. Tá, mas além disso, ele existe mais pra quê?
né? Além de entregar todas essas funções, qual é que é o ganho real na vida das pessoas? O ganho real é a redução de custo? O ganho real é que o CTO, não sei o quê. Não, mas vamos de novo voltar. E é difícil, né, quando você tá imerso sempre numa empresa muito voltada ao produto, né? É isso. Esses são as dores e delícias de trabalhar numa empresa feitas de desenvolvedores, de engenheiros, gente técnica, que consegue entregar com maestria, mas que para você conseguir, né, sair ali do dia a dia e capturar essas percepções um pouco mais quase abstratas, tem que fazer um trabalho um pouco mais intencional. Por isso a importância também de contar com parceiros que vão fazer essa terapia quase, né? Eu tava brincando que é quase uma terapia ali que você faz, A gente paga, tá? Auxílio terapia pra todo mundo. Perfeito. Importante na Zup também. É isso aí, saúde mental em dia. Clarinha, pra gente fechar, a gente tem um público, né, de cidadãos aqui de dois perfis. A gente tem ou gerentes de marca como você, que tá cuidando do marketing, cuidando da marca como um todo, ou a gente tem empreendedores que estão estruturando sua marca depois de 5, 6 anos de empresa aberta. Eles já estão naquele salto que é o próximo, né? Como é que o que você deixa de caminho das pedras, o que você diria para começar uma estruturação de uma identidade de uma marca em B2B? Assim, se a gente fosse ter 3 primeiros passos, 4 primeiros passos, o que você deixaria de recomendação? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro deles, acho que o mais importante, que é aquilo que a gente estava falando mais cedo sobre coragem. Se você acredita, se você tem uma crença muito bem embasada, sustente isso, banque isso. E eu acho que tem o processo de estruturação de marca que ele é muito rico, porque ele é quase o processo de terapia mesmo, né? Uhum. De você se entender e falar, ok, para eu poder comunicar, eu preciso primeiro saber quem eu sou. Onde estão as minhas fortalezas? Onde estão ali meus calcanhares de Aquiles? Então, fazer essas perguntas, né? Então, assim, putz, você quer trabalhar na sua marca? Pergunta para as pessoas o que elas acham. Porque todo mundo está construindo essa marca. Vai falar com seus colaboradores, vai falar com seus clientes. O que tem de percepção em comum entre eles? O que você está deixando de oportunidade na mesa? A gente descobriu que a gente estava deixando um monte de oportunidade na mesa, né? De coisas que os clientes tinham de percepção e que a gente não trabalhava. Ou até que se perdeu, né? Eu lembro muito do atributo de excelência técnica, por exemplo, da equipe, que vocês quase meio que já achavam que era commodity. E a gente conversou com os clientes, não, mas assim, excelência técnica eu acho que foi o primordial pra gente escolher a empresa. E vocês quase estavam esquecendo desse atributo, né? Exato. Então é isso, se a gente se o ponto de partida é só a gente, você perde esse referencial, né, de expandir a visão, de dar perspectiva, de ampliar o horizonte. Então, conversar com as pessoas, ter escutativa e se apropriar dessas forças para você. Porque eu acho que se você não tem esse conhecimento, você fica muito refém do mercado, do todo. Benchmark é importante, é evidente que sim. Mas se o seu norte tá só no fora, você vai fazer mais do mesmo, né? Aquele marketing B2B mais chato, enfim, padrão. Então, escute as pessoas, tenha coragem e se aproprie daquilo que é seu, para alavancar a sua comunicação. Excelentes dicas, muito bom. Clarinha, obrigado demais. Esse episódio passou voando, assim. Eu tava olhando aqui o tempo, eu falei, menino, achei que a gente ia gravar. Uma conversa ótima. Né? Eu acho que a gente poderia. Eu acho que é muito. Eu tento trazer muito B2B pra cá, porque é muito fácil falar muito de marcas de consumidor final. Sim. Marcas de consumo. Tem várias referências em mente, né? Porque você olha, você fala assim, eu quero higiene, você tem marcas, beleza, tem marca, acessórios. Aí quando você vai para um B2B, um software, developer, CTO, você fala poucas referências. Sim. E eu acho que esse episódio foi rico para os cidadãos ouvirem aqui e saírem daqui inspirados. Então, muito obrigado pela generosidade em compartilhar. Eu que agradeço, fico feliz, espero que, de fato, ajude, né? Dê um clique aqui ou outro, ou aquele empurrãozinho de coragem que as pessoas estejam precisando. Foi um prazer, muito obrigada, cara. Maravilhoso, obrigado. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 amigos que trabalham numa marca B2B e precisam desse empurrão, dessa coragem, ouvindo de alguém que passou por todo um processo de rebranding, não só em uma empresa, mas em quase 3, né? E pode dar um insumo para você, para o seu chefe, para o empreendedor que você trabalha junto, para entender
um pouco e mitigar um pouco desses medos também. A Clara trouxe aqui bastante informação sobre como é que a gente pode deixar esse processo de transição mais suave, que ele pode ser mais consensual, que ele pode ser mais estruturado, para que quando você der um passo de mudar a sua marca, você dê um passo em cima de estrutura. E lembre-se que se você não encaminhar para pelo menos 3 amigos que estão passando por esse momento, você será bloqueado, nunca mais acessará conteúdos meus, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.